Audiobook A Entrega Incondicional, Parte 6. Da paz absoluta à agitação absoluta. Shelley e eu voltamos para casa depois da viagem de fim de semana, mas eu não conseguia mais me identificar com a vida para a qual estava retornando. Eu tinha mudado completamente em questão de horas. Minha condição interior normal tinha se transformado num estado de clareza absoluta. Nem o desejo, nem o medo eram capazes de me tocar naqueles primeiros dias. Até mesmo os pensamentos se esvaíam antes de alcançar a base da minha consciência. Daquela época, só me lembro de experimentar uma sensação poderosa e inabalável de intenção obstinada. Nunca sairei deste estado. Não importa o que aconteça, jamais permitirei que nada me tire deste lugar. Nenhuma voz na minha mente precisou dizer isso. Era quem eu era. Eu não era mais Mike Singer. Eu era aquele que jamais trairia essa paz nem permitiria que algo perturbasse aquela quietude transcendente. Eu era como uma criança que precisava aprender tudo de novo. Precisava aprender a comer de um modo que fosse consistente com aquela paz. Eu antes fumava maconha. Parei por completo. Meu estado era cristalino e eu não queria embotá-lo nem um pingo. Precisei aprender a ir às aulas e fazer provas enquanto permanecia totalmente centrado. Eu estava num programa de doutorado com bolsa integral. Precisei aprender a usar minha mente intelectual sem perturbar a paz que eu agora amava do que a própria vida. Durante aquelas poucas semanas, senti que havia nascido de novo. Eu me flagrava ansiando por ir além outra vez. Na verdade, a cada vez que me sentava para meditar, era atraído de volta para um estado elevado. Algum véu tinha sido arrancado dentro de mim, e agora era muito natural passar de novo através dele. Comecei a acordar às 3 da manhã para fazer meditações prolongadas. Ao longo de todo o dia, sentava-me sempre e onde quer que tivesse a oportunidade. Apenas uma pequena parte da minha vida tinha a ver com minha existência exterior. O que eu realmente queria era aprender a permanecer bem fundo dentro de mim, enquanto minha vida exterior passava diante dos meus olhos, deixando-me em paz. Mas não consegui permanecer tão distanciado por muito tempo. Depois de 2 a 3 semanas, a paz interior inexpugnável começou a apresentar rachaduras. Essas rachaduras permitiam que a voz da minha mente pessoal vazasse de volta para o meu refúgio de silêncio. Lutei para recuperá-lo. Ah, como lutei! Mas a luta em si já não combinava com a paz absoluta. Não havia nada que eu pudesse fazer. Precisava simplesmente ficar ali, assistindo impotente, enquanto a terra, além dos meus sonhos, dava lugar ao meu estado interior ruidoso. Nunca me ocorreu que eu poderia tentar abandonar minha existência exterior para manter a quietude interior. Esse esforço viria um pouco mais tarde. Ainda que minha profunda paz interior tivesse começado a se dissipar, jamais retornei por completo a meu estado normal. Mesmo quando a mente pessoal e as emoções começaram a voltar, eu estava muito mais distanciado delas do que antigamente. Além disso, havia outra grande mudança. Agora, eu experimentava um fluxo constante de energia subindo dentro de mim até o ponto entre as sobrancelhas. Aquilo formava um vórtice de pressão que forçava minha atenção para aquele ponto. Por exemplo, se eu estivesse olhando para alguma coisa, era como se eu mirasse através da testa, não dos olhos. Isso não afetava minha capacidade de enxergar, apenas me mantinha mais perto do estado meditativo o tempo todo. Perceba que o foco no fluxo de energia não era algo que eu estivesse fazendo, mas algo que acontecia por conta própria. Eu apenas tinha consciência de que o fluxo jamais estivera ali, e agora estava sempre presente. A captura da minha atenção para o ponto entre as sobrancelhas se tornou tanto minha professora quanto minha amiga. Quando minha voz mental tinha algo a dizer, agora eu tinha uma escolha: prestar atenção nela ou me manter concentrado no fluxo de energia interior. Com o tempo percebi que, se eu não quisesse ouvir o falatório mental, bastava aumentar ligeiramente o foco no fluxo de energia para a testa. Então, os pensamentos passavam direto, sem me incomodar. Deixar os pensamentos se esvaírem virou um jogo para mim. Toda a vida se tornou uma experiência mais leve do que antes. Meu melodrama pessoal ainda surgia, mas não era capaz de me sugar para baixo, para dentro dele. Eu tinha recebido a dádiva desse fluxo de energia interior para me ajudar a abrir caminho para fora de mim. Mais importante, agora eu sabia como seria escapar do meu eu pessoal. Minha intenção era firme e resoluta. Custasse o que custasse, não importava quanto demorasse, eu ia descobrir o caminho de volta para ir além.
Mas não demorou até acontecerem mudanças externas na minha vida que rivalizavam com as mudanças internas pelas quais eu estava passando. Começou com Shelley. Um dia ela me disse que estava na hora de terminarmos e cada um seguir seu caminho. Isso realmente me pegou de surpresa. Apesar de só estarmos casados havia 1 ano e meio, o alicerce da minha vida pessoal tinha sido construído ao redor dela ao longo de anos. Tentei em vão me agarrar a Shelley, mas a certa altura vi algo que nunca tinha conseguido enxergar. A pura força da minha personalidade e do meu intelecto não tinha deixado o espaço de que ela precisava para respirar. Se eu realmente a amava, precisava deixá-la partir. Naquela época, um amigo procurava alguém para tomar conta de sua casa enquanto ele estava fora. Então me mudei para aquela casa e comecei o processo de cuidar de um coração partido. A mudança súbita na minha vida exterior teve um efeito profundo em meu trabalho interior. Eu já estava totalmente comprometido com minhas meditações regulares. A exploração do estado de profunda paz interior havia se tornado o propósito da minha vida. Agora eu tinha outra fonte de inspiração muito poderosa. Estava assistindo a um ser humano que sofria uma dor quase insuportável. Meu coração emanava dor o tempo todo e minha mente estava literalmente destruída. Era como se o alicerce da imagem que eu tinha de mim mesmo houvesse sido removido e meu eu pessoal estivesse em queda livre. Eu não sabia como restaurá-lo, nem queria. Quando eu me concentrava muito profundamente durante a meditação, todo tumulto se dissolvia. Havia silêncio e paz. Não era um silêncio tão denso quanto antes, mas me proporcionava um lugar de repouso. Ao voltar da meditação, vinham a agitação e a dor. Assim, minha experiência cotidiana agora era de céu ou inferno. Não havia mais ponto intermediário. Meu modo normal de ser havia desaparecido. De uma só vez. Quem eu tinha sido não existia mais. Cada vez mais eu escolhia a meditação. Não era só um modo de escapar da dor. A meditação dava sentido à minha vida. Eu estava comprometido a ir além, permanentemente. E as mudanças na minha vida estavam me ajudando a me livrar de toda uma parte de meu ser que vinha me atrapalhando. A personalidade que se expressava através daquela voz mental já não era mais tão segura de si. Na verdade, ela estava completamente confusa. Essas mudanças externas haviam sido uma lição de humildade para ela, que antes achava que sabia tudo. Bom, aquela personalidade estava enganada. Sem dúvida, era mais fácil abrir mão dela quando estava em pedaços. Durante esse estágio do meu crescimento, observei com muita atenção, enquanto a imagem que eu tinha de mim mesmo tentava se redefinir. No lugar de um homem casado com uma carreira bem definida, meus pensamentos começaram a me visualizar como um meditador em busca de uma verdade mais profunda. Mas mesmo naqueles primeiros dias eu não queria recuperar minha força com base em mais um conceito mental de mim mesmo. Sempre que percebia pensamentos sendo costurados entre si, juntando-se para criar um novo eu puxava o tapete debaixo deles. Era muito doloroso, mas eu estava disposto a abrir mão de tudo isso se me libertasse para explorar o além. Meu amigo voltou para casa, então me mudei. Não me importava com o lugar onde moraria, só precisava ficar sozinho. Minha vida era bastante simples. Eu meditava, praticava yoga e de tempos em tempos ia às aulas. Não tinha posses, a não ser meus livros didáticos, algumas roupas e minha Kombi. Eu fazia longos passeios de carros pelos campos em volta de Gainesville. Certa vez, encontrei um lugar lindo na floresta perto de uma cidade vizinha, onde havia um pequeno poço abandonado cheio de água azul cristalina e cercado apenas por uma mata de carvalhos anões e pinheiros. Eu ia até lá e foi onde passei a morar. Estava me tornando cada vez mais um eremita. Não tanto porque estivesse fugindo de alguma coisa. Eu estava indo em direção a mim mesmo. Minha intenção era muito clara o tempo todo. Queria voltar profundamente para dentro de mim. O problema era que não tinha ideia do que fazer com meu eu pessoal, vulgo Mike. Sua própria existência estava me atrapalhando, impedindo que eu chegasse aonde tanto ansiava. Se eu não trabalhasse nisso, o foco da minha atenção ficaria retornando ao seu melodrama pessoal. Era uma direção nitidamente oposta àquela para onde eu queria ir. Mike estava por fora e por baixo, enquanto eu queria estar por dentro e por cima. Naqueles dias eu tinha certeza de uma coisa. Ele era o problema e precisava ir embora. Eu levava muito a sério o fato de que precisava me livrar dele, mas não tinha ideia de como fazer isso.